Na parte 6 da nossa lição, nós encerramos falando a respeito da predestinação e dizendo que não existe dupla predestinação, ou seja, os predestinados ao inferno e os predestinados aos céus. Existe uma predestinação que é referente à salvação. E é isso o que a nossa declaração de fé, lá na página 110, diz. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação. Ou seja, a predestinação que é bíblica, ela só fala a respeito de salvação. E diz que ela é condicionada à fé em Cristo Jesus e está relacionada à presciência de Deus. Ou seja, Deus sabe aqueles que vão aceitar ou não o seu chamado. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como o seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se dos seus maus caminhos. Efésios 1, 4 e 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, é isso que fala a respeito da predestinação e da salvação. Já na segunda parte, ali no item 2, fala a respeito da predestinação e o amor. O item 1 falava de predestinação e salvação, agora fala a respeito da predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. É o texto que nós acabamos de ler de Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. O que isso significa? Que Deus não foi pego de surpresa. E agora o homem pecou, o que vai fazer? Como que vamos reagir ou como que vamos fazer? Não, Deus já tinha o seu plano de salvação estabelecido antes da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, sabia que o homem pecaria, sabia que ele cairia no pecado. Então ele já tinha o seu plano pré-estabelecido. Então, ao contrário do que todo mundo aí no mundo possa pensar, de que Deus precisou enviar o seu filho para corrigir uma falha, não. Deus já tinha o seu plano traçado desde sempre de como que ele ia resolver o problema do homem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13 diz: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Deus não foi pego de surpresa com o que aconteceu com o homem, porque ele já tinha tudo planejado, já tinha tudo traçado a respeito da salvação e a respeito do que estamos tratando agora, que é o seu amor. Por causa do amor, Deus já tinha descrito como que seria a salvação, como que seria o resgate novamente dessa humanidade para voltar ao caminho que tinha antes. Então é aqui que consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. A sublimidade está no amor de Deus, esse amor incondicional. E o apóstolo João, quando escreve o Evangelho, ele diz lá em João 3,16:
porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, o que dá a entender aqui é que o apóstolo João não tinha palavras para mensurar o tamanho desse amor. Ele não conseguiu traduzir em algo que pudesse ser escrito a magnitude desse amor. Por isso que ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor, ou seja, o amor consiste nisto, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é um amor que partiu de nós, partiu de Deus, a reconciliação com o homem. E 9 versículos à frente, em 1 João 4,19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Numa sociedade onde o amor é uma moeda de troca, onde nós amamos aqueles que nos amam, passeamos com aqueles que gostam da gente, Deus mostra o contrário. Olha, eu amo vocês, eu amei vocês primeiro, por isso que vocês me amam. Então, o amor de Deus é amar aqueles que estavam perdidos e desgarrados. Por isso que diz que Ele nos amou primeiro. E foi por causa desse amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. E os dois textos, e aqui é repetido, parece repetitivo, mas é interessante porque os textos vão se encaixando dentro das várias partes que compõem a lição. É o texto de Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, foi por amor que Deus nos escolheu e nos predestinou, para que nós fôssemos o seu povo, para que nós recebêssemos as bênçãos e os privilégios que tudo isso implica. Mas o que mais isso implica? Implica dizer que a salvação é um favor imerecido e provém do amor de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer isso, porque partiu do próprio Deus. Efésios capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 8 diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, por causa desse grande amor, é que nós recebemos o favor de Deus. E no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então, em nenhum momento nós somos coagidos a chegar a Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, nós seremos atraídos a Cristo por causa do próprio mérito de Cristo, não por causa de nenhum mérito nosso. É interessante dizer que Deus predestinou como os eleitos deveriam ser, ou seja, Deus estava pré-estabelecendo como que aqueles que foram salvos através de Cristo deveriam se portar. É isso que a predestinação em amor nos diz. Nós deveríamos ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Romanos 8, 30 diz que nós temos que ser chamados, justificados e glorificados. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que nós somos adotados como seus filhos. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nós somos redimidos.
Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que nós devemos ser para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que nós devemos ser aqueles que receberiam o Espírito Santo. Efésios 1,14 diz que nós deveríamos ser como os destinatários de uma herança. E Efésios 2,10 diz que nós somos criados para realizar boas obras. Isso é o que nós já estudamos, é o que nós podemos chamar das bênçãos espirituais. Nada do que nós vimos aqui fala de bênção material, de casa, carro, propriedade, sítio, chácara. Fala de bênçãos espirituais, justificação, glorificação, santidade, repreensão, remissão dos pecados, uma nova herança, criado para boas obras. Tudo isso são as bênçãos espirituais, aquilo que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E assim, nós estamos chegando ao final dessa lição. E esse tópico encerra dizendo: a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação dos pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus.